felicidade, porém no nosso coração existe um vazio. E é em meio a este vazio que a gente se engana. Nós fomos criados por Deus para estarmos em uma comunhão plena com Ele. Porém, devido ao pecado original, essa comunhão nós sabemos que foi rompida. A ordem que existia de nós conosco mesmo, a ordem que existia de nós com o nosso sagrado, com o nosso Senhor, a ordem que existia com o homem com relação a toda a natureza, essa ordem ela foi rompida devido ao pecado original. E por mais que nós fomos salvos na cruz, por mais que nosso Senhor veio ao nosso encontro para nos resgatar de toda essa escravidão, de toda essa desordem que existia na humanidade, por mais que já fomos salvos na cruz pelo sangue de nosso Senhor, ainda existe no nosso coração um vazio. Por isso que nós não nos saciamos por pouca coisa. Por isso que tantas vezes nós sonhamos com algo e quando nós conquistamos aquilo ali, não preenche nosso coração. Quantas vezes o nosso sonho era ter um emprego bom e quando conseguimos um emprego bom, o nosso coração não se preenche. Talvez o nosso sonho muitas das vezes foi um carro bom, quando conquistamos um carro bom, aquele carro já não satisfaz. Porque existe um espaço, um vazio existencial em nós, que somente Deus pode preencher. Quando o homem decidiu pecar e romper a sua comunhão com Deus, por mais que nosso Senhor nos resgatou, ficou um espaço vazio no nosso coração, que vai ser preenchido plenamente um dia na glória, mas até chegarmos na glória, plenamente é muito difícil. Até mesmo os santos que alcançaram uma santidade belíssima nesta vida, não ficaram totalmente preenchidos, porque eles aguardavam ansiosamente a morte para entrar no reino dos céus. Então existe um espaço aí no teu coração, meu irmão. Existe um espaço no teu coração, meu irmão, que somente o Cristo pode preencher. O problema é que quando a gente se depara com esse espaço vazio, a gente não quer contemplar. Quando a gente se depara com esse espaço vazio no nosso interior, que nos leva ao reconhecimento da nossa miséria, nós não queremos contemplar. Por isso a dificuldade do homem de assumir a sua miséria. Por isso a dificuldade do homem de se assumir como um ser miserável, que sem Deus não é capaz de fazer nada de bom. O homem tem essa dificuldade. O homem tem fortemente essa dificuldade no coração. Tem um filósofo francês chamado Blaise Pascal, ele viveu em meados do século XVII, que ele vai dizer que o homem, quando se depara com esse vazio, quando ele se depara com a sua miséria, ele busca o divertimento, a consolação. Aí ele busca no divertimento a consolação e a fuga de si mesmo. Aí ele fica de divertimento em divertimento, de distração em distração, para fugir da sua miséria, para não contemplar a sua miséria, para não assumir a sua miséria. E por este caminho de divertimento, ele vai buscando o prazer, ele vai buscando a fuga, para fugir, porque ele tem medo de parar e contemplar a si mesmo. E com esse medo, e diante desse medo de simplesmente assumir a sua pequenez diante de Deus, diante da criação, o homem foge. E nessa fuga, ele acaba se enganando. Nessa fuga, ele acaba tomando um caminho errado. Nessa fuga, ele acaba criando as suas verdades. Não a verdadeira, mas as suas. E neste caminho de auto-engano, ele mesmo se engana. Então podemos dizer que o nosso maior inimigo somos nós. São João da Cruz, ele diz que temos 3 inimigos: o mundo, o demônio e a carne. E o próprio doutor da igreja diz que o principal inimigo do homem é a sua carne.
é ele mesmo. Nós somos o nosso principal inimigo. Não são as tentações do demônio que podem nos tirar da presença de Deus. Não são as tentações do mundo que podem nos tirar da presença de Deus, porque diante de tais tentações existe a nossa decisão de aceitá-las ou não. Então, diante da tentação que o demônio possa te oferecer, existe a tua decisão de aceitá-la ou não, de se render aos teus desejos ou não. Por isso nós nos enganamos muitas das vezes, porque o pecado é bom, o pecado é saboroso, o pecado é prazeroso, e muitas das vezes nós queremos ser escravos, muitas das vezes nós preferimos continuar como escravos, do que diante da tentação se decidir mais uma vez por Jesus. Como é difícil para nós caminharmos em busca da santidade. Como é difícil para nós estarmos na intimidade com a verdade. Como é difícil para nós estarmos na intimidade com Cristo. Nosso Senhor vem e ilumina a nossa vida. Nosso Senhor vem e transforma o nosso coração. Nosso Senhor vem e transforma a nossa história. Ele nos mostra o caminho. Ele nos impulsiona na caminhada. Ele nos batiza no fogo do Teu Espírito. Ele nos cura, Ele nos liberta. E quando a gente se depara com o pecado, muitas das vezes a gente ainda deseja o pecado. E é por isso que nosso Senhor é misericordioso. E a todo momento Ele está de braços abertos para nos reerguer. A todo momento Ele está de braços abertos para nos levantar. A todo momento Ele está de braços abertos para nos impulsionar ao encontro com Ele, ao encontro profundo na palavra, ao encontro profundo nos sacramentos, ao encontro profundo com a verdade, para que conhecendo a verdade a gente possa verdadeiramente ser liberto. Meu irmão, vai ser um caminho de luta até o último instante desta vida. Nós que queremos seguir a Cristo, vamos ter que lutar até o último instante da vida. É um caminho de luta, não vai ser fácil. Nós vamos muitas das vezes fraquejar, nós vamos muitas das vezes decepcionar o outro, nós vamos muitas das vezes ofender aqueles que a gente mais ama nessa vida. Mas é caindo e levantando, é caindo e levantando, até o último instante, e nós vamos alcançar o céu desse jeito. A santidade aqui nesta vida não é sinônimo de perfeição, e a gente confunde muitas das vezes. A gente pensa que o santo, ser santo nessa vida é ser perfeito. Cuidado! Muitas das vezes a gente pode deixar de pecar e fazer as coisas tudo perfeitinhas, mas esquecer do amor, esquecer da caridade. E sem a caridade de nada serve. Sem a caridade de nada serve não pecar. Sem a caridade, sem o amor, de nada serve ficar sem o pecado. Você pode ser uma pessoa perfeita em todas as suas ações, mas se essa perfeição não estiver baseada no amor, de nada serve. De nada serve. Por isso a santidade nesta vida é luta. Não é simplesmente perfeição, é luta. Há poucos dias eu ouvi uma frase em uma homilia que no início me escandalizou e depois me emocionou de tal forma. Um frei muito querido meu disse assim: no inferno tem muitas pessoas perfeitas, e no céu não. Forte, né? No inferno tem muitas pessoas perfeitas, pessoas que alcançaram a perfeição nessa vida, foram tão perfeitas que não conseguiram se reconhecer pequeno, que não conseguiram se reconhecer pecadores, que não conseguiram se reconhecer uma simples criança no colo do Pai, e o orgulho tomou conta do coração, e elas se condenaram. Mas diferente, no céu existem muitas pessoas imperfeitas, pessoas que foram imperfeitas aqui nesta vida, mas que se reconheceram pecadores, se reconheceram pequenos,
se reconheceram frágeis, se arrependeram dos seus pecados e alcançaram a glória, alcançaram o céu. Então nessa vida não é simplesmente deixar de pecar, não, nessa vida nós precisamos amar. São João da Cruz diz que no final dessa vida, no entardecer dessa vida, nós seremos julgados no amor. Quando você falecer, meu irmão, e você estiver diante do teu julgamento, nosso Senhor não vai estar preocupado de simplesmente ficar apontando tudo aquilo que você fez de ruim aqui nessa vida, mas Ele vai estar muito preocupado em buscar na tua história tudo aquilo que você amou. Ele vai estar preocupado em buscar na tua vida todas as oportunidades que você se doou, todas as oportunidades que você teve para praticar a caridade, para amar o outro. Isso sim nosso Senhor está preocupado. Por isso que São Pedro vai dizer na sua carta: a caridade apaga uma multidão de pecados. E aqui eu não estou passando a mão na cabeça falando não pode pecar, não pode pecar, mas não pode simplesmente deixar de pecar. O cristão ele vai além, ele tem que buscar a caridade. A gente tem que parar de colocar o foco simplesmente na luta contra o pecado. A gente tem que parar de colocar o foco simplesmente no pecado, porque a gente acorda, às vezes o cristão acorda e já fala assim: nossa, eu não posso com isso, eu não posso com isso, eu não posso com isso. Não, meu irmão, a gente não tem que estar preocupado em simplesmente colocar o nosso foco, o nosso olhar todos os dias no pecado. Se preocupe em amar. Quanto mais você se preocupar em amar, qual a caridade que eu posso fazer hoje? Quem eu posso visitar hoje? Quem eu posso dar um abraço hoje? Quem eu posso falar um eu te amo hoje? Quanto mais você se preocupar em amar, mais longe do pecado você vai estar. Quanto mais você se preocupar em amar, mais na intimidade com a verdade você vai estar. Quanto mais você se preocupar em amar, mais a verdade vai estar enraizada no teu coração. Quanto mais você se preocupar em amar, mais o Cristo vai reinar na tua vida, mais o Cristo vai reinar na tua história. Me vem no coração o Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Olha, todos nós temos que meditar toda semana esse Evangelho. Nosso Senhor, quando voltar na sua segunda vinda gloriosa para julgar os vivos e os mortos, Mateus evangelista ele traz uma visão muito bela deste momento. Nosso Senhor vai voltar entre os seus anjos gloriosos, Ele vai se sentar no trono, vai reunir todas as nações e vai ali separar os homens. Como o pastor separa as ovelhas dos bodes, nosso Senhor vai separar os homens, os bons e os maus. E naquele momento nosso Senhor vai dizer para os justos, para os bons: vinde benditos de meu Pai. Vão contemplar agora o reino que nosso Senhor, que nosso Pai preparou tanto para vocês, desde a fundação do mundo. Porque tive sede, tive fome, e me deste de comer, me deste de beber. Estive nu e me deste de vestir. Fui forasteiro, fui estrangeiro e me acolheste. Estive preso e me visitastes. Estava doente e me visitastes. Meu irmão, esse evangelho tem que estar enraizado na nossa vida. Porque os justos perguntaram para o Senhor: quando que te vimos com sede? Quando que te vimos com fome? E nosso Senhor diz: todas as vezes que fizestes um de nossos pequeninos. A cada momento que você deu um prato de comida para alguém que estava com fome, deu um copo de água, a cada momento que você foi visitar um doente, a cada momento que você foi visitar um preso, a cada momento desses é o Cristo que você estava visitando, é o Cristo que você estava servindo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque sem a caridade não vamos ser salvos. E esse evangelho, através da caridade, ele nos revela o Cristo.
Quem é Cristo para nós, meu irmão? Quem é Cristo para você? Quem é o Cristo para mim? A própria palavra que nós proclamamos no início dessa meditação, ela está no capítulo 8 do Evangelho de São João. E neste capítulo 8, se a gente aprofunda